Sejam bem-vindos ao Agilizei. O meu nome é Samuel Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar com upload de arquivos, testes, né, que envolvem upload de arquivos utilizando o Cypress. Essa foi uma pergunta que veio aí em vídeos recentes do canal. Então hoje a ideia é mostrar aí uma das formas que a gente tem para fazer isso através de um plugin, tá? Esse vídeo vai ser, a ideia é que esse vídeo seja um vídeo um pouquinho mais curto, né, e bem focado. A gente não vai desenvolver os testes completos assim para a aplicação. A gente vai focar bem na parte de upload. E se você tiver alguma outra sugestão de problema, assim, como resolver, como trabalhar com campos de seleção, com formulários específicos, enfim, ou aplicações. Daqui a pouco até aplicações de exemplo aí que você quer ver como é que funcionaria para testar. Deixa aí nos comentários que a gente tenta ajudar, e se não souber também a gente corre atrás de quem sabe. O importante é que a gente consiga compartilhar conhecimento, trocar ideias sobre automação de testes, em especial com Cypress. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, para quem não conhece ainda, né, ou caso tenha chegado aqui por acaso, assim, nesse vídeo de upload, o que é o Cypress, tá? O Cypress, ele é uma ferramenta para testes, né? Para N tipos de testes, a gente consegue fazer testes desde de níveis de teste de unidade, passando por componentes e testes de interface e de funcionalidades, né? Então ele é essa ferramenta aqui, ele é desenvolvido, os testes são sempre desenvolvidos em JavaScript. A gente não vai entrar muito a fundo aqui nessa parte, porque a gente tem outros vídeos aqui no canal mesmo e na internet também tem vários outros vídeos e artigos que explicam o que é essa ferramenta, tá? Mas o importante é saber que ela é uma ferramenta utilizada para testes e é ela que a gente vai usar aqui durante a gravação desse nosso vídeo. Ok? Vou marcar aqui. E também, né, para deixar bem claro, o que é o upload de arquivos que a gente está falando, né? Sabe quando a gente tem um input lá, tipo, anexe aqui a sua foto, ou a gente tem um formulário de cadastro que tu precisa adicionar algum documento de texto, né, para algum PDF, alguma coisa assim. Isso é o que a gente chama de upload de arquivos, quando a gente precisa pegar um arquivo que está só na nossa máquina, né, e subir ela para a aplicação que a gente está testando, seja um site, seja um aplicativo, enfim. Então, a gente vai validar aqui, a gente vai usar como exemplo esse site, né, que é um site de exemplo mesmo. Vocês podem ver que está aqui React Form Demo, né. Então, ele tem aqui um input para adicionar, para fazer o upload do arquivo, né. Então, como que funciona? A gente clica aqui, ele abre aqui as opções para realizar nosso upload. Então, eu posso selecionar aqui um arquivo, deixa eu ver se isso aqui é uma imagem, PNG Image, e ele vai anexar aqui, ó, Cypress Routing Diagram, que é uma imagem que eu tenho aqui na minha máquina, e ele já fez aqui o upload, mostrou que eu fiz o upload do arquivo. Beleza? Então, isso que é o upload de arquivos, e é isso que a gente vai ver hoje, como fazer utilizando o Cypress. Beleza? Então, já matamos aqui 2 pontos, já mostrei também qual aplicação que a gente vai usar, né? Você pode, eu vou deixar essa URL aqui na descrição, então fica tranquilo, você pode já acessar ela. Se quiser pausar agora o vídeo, acessar ela, dar uma navegada aí antes de a gente seguir. Então agora vou contar até 5, você acessa ela aí e a gente já vai para a próxima parte. Beleza, agora vamos para o nosso amigo aqui que vai nos ajudar a resolver esse tipo de testes aí, né, que é o teste de upload de arquivos, que é o Cypress File Upload Plugin. O que é esse cara, né? Eu vou pesquisar aqui no Google para mostrar como que você pode encontrar ele também, né? Você digita aqui Cypress File Upload Plugin, você vai ver aqui que tem tanto a parte, a documentação dele no NPM, né, no gerenciador de pacotes,
quanto aqui em plugins vai ter um link para acessar o NPM, né, na verdade, quanto aqui no GitHub, tá? O que estiver aqui no GitHub, na verdade, é espelhado aqui para o NPM. Então, a gente vai vir aqui direto no NPM. Então, aqui, atualmente, ele está na versão 4.0.7. E o que a gente vai fazer? A gente vai instalar esse cara aqui no nosso projeto com Cypress. E depois, enquanto ele baixa as dependências ali, eu vou explicar para vocês como que ele funciona. Então, como isso leva um tempinho, vamos otimizar nosso tempo e vamos aqui copiar como que faz a instalação dele. Ó, instalação, npm install save dev, porque ele vai ser uma dependência de desenvolvimento, Cypress file upload. Vou copiar esse cara aqui. Vou acessar aqui o meu editor de texto, né? Que eu vou... Você pode criar o seu projeto onde você achar melhor, né? Aqui eu vou navegar para minha pasta onde normalmente eu salvo os meus projetos. Agilizei vídeos. Aí aqui dentro de vídeos eu vou dar um mkdir Cypress file upload video, né? Que é o projetinho do vídeo. Então aqui eu vou inicializar ele como um projeto node, npm init --yes. Aí me deu a resposta aqui, bacana. Aí aqui agora, se eu der um ls, ele já vai ter aqui o meu package JSON. A gente deu uma espada de bala aqui, tá? A gente criou a pasta que a gente vai criar o projeto e não navegou para ela, né? Então, ignora esse package JSON por enquanto, tá? Vamos acessar primeiro a pasta. E agora sim, startar ele como um projeto Node, né? Agora é no lugar certo. Cypress File Upload Video, npm init yes. Beleza, agora aí só vai ter um package JSON aqui. Criado a nossa pastinha e startado como um projeto npm, vamos abrir ele aqui no VS Code com o code ponto ou vindo aqui em cima File Open e seleciona a sua pasta, a pasta que você criou para esse projeto. Code ponto. Vai abrir outro aqui, eu vou até fechar esse cara aqui agora. Deixa só esse aqui. Aí agora, a gente vai pegar aquele comando que a gente copiou lá anteriormente, que é o npm install --save dev cypress file upload, e vai colar aqui. Vamos dar um enter. E ele vai começar a instalação aqui no nosso projeto. Esse pacote aqui é um pouquinho mais rápido, né? Então tá show. E agora a gente vai colocar para instalar o Cypress. Enquanto ele instala o Cypress, eu explico para vocês como que funciona esse pacote. Para instalar o Cypress, npm install -d dessa vez, ou -- save dev, como você preferir. Os dois fazem a mesma coisa. Cypress arroba 4.8.0, tá? Aqui a gente vai colocar essa versão 4.8.0 para caso você, tipo, se você está olhando esse vídeo recentemente, até não vai fazer muita diferença. Mas para quem for acompanhar esse vídeo daqui a, sei lá, 6 meses, um ano, é importante saber qual versão que está sendo utilizada no vídeo para evitar problemas de incompatibilidade, né? Porque essas releases vão saindo, e, enfim, né? É importante ter pelo menos a versão que a gente está usando fixa para evitar esse tipo de problema. Então, vou dar um Enter aqui. E ele vai começar a instalar a versão 4.8.0 do Cypress. Então, enquanto ele instala o Cypress para a gente, vamos vir aqui no nosso diagrama para eu poder explicar como que funciona o Cypress File Upload Plugin. Então, a gente tem aqui dois elementos, né, no nosso teste. Tem o nosso formulário, e o nosso formulário, independente de qual formulário seja, ele vai ter
um elemento dentro dele, né, um componente que faz parte desse formulário, que é um input que espera um arquivo, certo? De um lado temos o formulário e do outro lado nós temos arquivos, né? Esses arquivos podem ser de N formatos, né? Pode ser um arquivo CSV com informações de dados tabelados, né? Um arquivo JSON, na estrutura de dados JSON, um arquivo de texto livre, uma imagem, até não coloquei aqui, mas pode ser um arquivo em qualquer formato. E dependendo do arquivo, algumas vezes a gente precisa considerar também o encoding desse arquivo, que é qual o padrão de codificação, né, que esse arquivo foi escrito, né, para que outras ferramentas, quando forem decodificar o conteúdo desse arquivo, utilizem o mesmo padrão, né, de encoding, para evitar que a gente escreva, por exemplo, A em um arquivo e quando decodificar saia lá a letra G, ou H, ou I, tipo, informações totalmente distintas, né? Então, para manter um padrão na escrita, né, e interpretação, a gente utiliza padrões de encoding em alguns arquivos, ok? Então, temos esses dois, vamos chamar aqui de elementos, né, componentes do nosso teste. E a gente tem aqui no meio esse carinha que é o CFU, Cypress File Upload, que faz a ponte, né, entre esses caras. Como que ele faz essa ponte? Basicamente, né, a gente vai ter um comando lá, que é o que a gente vai ver aqui durante durante esse vídeo, que é o attach file, né? Então a gente pode conferir se é esse cara aqui mesmo, ó. Vou dar um Ctrl F aqui. Attach file. Ataque. Attach file, né? Que é o comando que vai, vamos dizer, anexar ou adicionar, enfim, o nome que você preferir, ao nosso input, né? Vai adicionar esse arquivo aqui ao nosso input dentro do formulário. Como se, né? Não exatamente como a gente faz, mas é como se a gente estivesse fazendo essa ação aqui, né? De clicar, selecionar um arquivo e confirmar, né? Ele vai fazer isso, claro, só que sem clicar, selecionar um arquivo no sistema operacional, enfim, ele vai fazer de outra forma, mas o resultado final é o mesmo. A gente vai ter um arquivo anexado aqui ao nosso input de arquivos. Legal? Eu vou deixar depois um projeto aqui de exemplo e eu vou anexar essa imagem aqui, ou um artigo, ainda não tenho certeza, ou os dois. Aí vai ter essa imagem aqui, você pode conferir depois ela com calma ou usar ela para explicar para outras pessoas também que estiverem começando a usar esse plugin para entender como é que funciona esse plugin de upload de arquivos, beleza? Agora voltando aqui no Cypress, ele já instalou. Vou dar aqui um clear e vou dar um npx cypress open para abrir o nosso projeto, né, com Cypress e também para inicializar a nossa estrutura de pastas aqui. Vamos esperar ele inicializar, às vezes demora uns segundinhos. Ou alguns segundões. Deixa eu ver se ele tá abrindo. Tá vendo, tá vendo. Aí, abriu. Tava em outra janela. Tá aqui o nosso arquivo. Ele sempre cria, né, com esses exemplos aqui. Então, vou lá no nosso editor de texto agora. Vou até deixar mais próximo ele aqui. Vamos limpar esse exemplo. Essa pasta de exemplos aqui você pode deletar.
E agora a gente vai criar uma spec aqui. Vamos chamar ela de file upload. File upload spec.js. Beleza. Agora você pode deixar esse spec aqui meio parado. O nosso projeto está pronto. Agora a gente vai começar. Vamos para o próximo passo lá do nosso checklist aqui, né, do vídeo, que é para garantir que a gente está avançando. Então vamos lá. A gente já viu com o que é o Cypress File Upload Plugin, como que instala. Agora vamos configurá-lo. Vamos para a configuração. Então aqui na documentação a gente tem uma seção, né, aqui, que primeiro é sobre a configuração. Basicamente, a gente precisa só importar essa biblioteca no nosso arquivo de commands. Por quê? Porque essa biblioteca ela é basicamente um set, né? um grupo de comandos personalizados para fazer upload de arquivos. Então, a gente não precisa fazer tantos malabares assim para utilizar, basta importar esse cara lá na nossa commands. Então, vamos lá. Vou copiar esse cara aqui, import. Vou acessar aqui minha pasta support, commands, e vou importar esse cara aqui. E segundo a documentação, feito isso, a gente já está pronto para trabalhar com upload de arquivos. Então vamos lá na nossa spec. Aqui eu vou adicionar um trechinho aqui de código que só ajuda com o autocomplete, tá? Isso é opcional, tá? Mas se adicionar ajuda. E agora a gente vamos criar aqui o nosso teste, nosso contexto e it. Isso aqui é sintaxe do Mocha também, não tem a ver ainda com o upload de arquivos. Aí agora, se a gente digitar aqui um sci, que é do Cypress, ponto, ele já vai ter aqui ó, um attach file, que é aquele comando que a gente comentou, né, durante a explicação inicial, que é o comando que serve basicamente para fazer o upload do arquivo. Eu acho que se a gente colocar aqui, ó, abrir e fechar parênteses, ele já mostra o que ele espera como dados, né, para fazer upload desse arquivo. Certo? Então, mais um passo aí finalizado, né, no nosso check, que é a configuração. E agora vamos partir para um mão na massa, que é usando esse cara mesmo para fazer dois tipos de teste, né? Aqui a gente vai trabalhar com upload de arquivos simples, upload de múltiplos arquivos, e depois a gente vai revisar aí também algumas coisinhas sobre extensões em códigos suportados e uma sugestão final, beleza? Então vamos lá. Primeiro uso, vamos lá voltar para o nosso editor de texto aqui. Aqui eu vou dar um nome para essa spec, chamar ela de testes de upload. E aqui a gente vai ter um teste que é para validar, deixa eu pensar, que a nossa aplicação ela deve aceitar, deve ser possível, vamos dizer assim, deve aceitar arquivos no formato. Vamos pensar num arquivo JSON, no formato JSON. Aí eu vou criar aqui, na verdade não preciso criar, né? Ele já tem um example JSON. Deve acertar arquivos no formato JSON. Vou acessar o nosso site com o site visit. E agora vamos mapear esse elemento aqui. Vou dar um botão direito, eu estou usando o navegador Chrome, então botão direito, inspect, botão direito, inspect, ou F12 também. Aí você pode vir aqui, selecionar esse cara, é um input, ele tem inclusive um ID, né, file input, então eu vou só testar esse cara aqui para ver se é um só mesmo. Funcionou, então vou usar esse cara, vou dar um get,
Ou melhor, aqui não precisa sair um get, né? Eu vou salvar esse cara aqui como input element, file input element, vou chamar, e vou atribuir esse texto para ele, que é o id. Beleza. E agora trabalhar com um attach file. Bom, vamos lá, deixa eu conferir na documentação como é que a gente usa esse cara. Aqui na documentação ele já diz o seguinte: para trabalhar aqui com um componente básico de input, tá? A gente precisa, realmente, a gente precisa dar um get no nosso input e tendo esse elemento em mãos, né, a gente vai fazer um attach file, que é adicionar um arquivo para esse cara, passando um arquivo de fixture, né? Então aqui a gente vai definir o nosso arquivo de fixture, que é o nosso example.json, e depois passar ele ali para o nosso elemento de input de texto. Beleza. Então vamos lá. Aqui eu vou definir um arquivo de fixture, const fixture file, e o nome dele, que vai ser example.json, e file input element. Então aqui agora vai ser posso comentar esse cara, vai ser um get. Vou pegar o nosso file input element e vou dar um attach file. Qual arquivo? O nosso fixture file. E é isso aí. Vou até apagar esse cara aqui, essa linha aqui que tá sobrando. Vou dar um pause aqui só para eu conseguir ver se ele anexou mesmo antes de fechar a execução. Vou salvar, vou lá no Cypress e vou colocar para executar. E vamos ver o que acontece. Tá executando já. Naquela leve travada, né? Mas não tem problema também. Ele acessou. Nossa, foi muito rápido. Então vamos lá. Ele acessou, fez o visit, pegou o elemento. E olha só que coisa legal. Ele já anexou o nosso arquivo, que é o example.json, no nosso componente, no nosso file input, né? Que é o arquivo para o elemento para anexar um arquivo. Então, ok, já posso tirar do pause aqui. Perfeito, funcionou. Agora, a partir daqui, você já consegue trabalhar com upload de arquivos, né? Eu poderia parar o vídeo aqui, mas eu vou explorar mais alguns recursos aqui desse plugin, beleza? O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui agora mais arquivos. Vamos fazer testes com mais arquivos. Eu tenho aqui uma colinha de fixtures. Eu vou copiar esse cara aqui. Tem vários arquivinhos aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Vou colar aqui dentro de fixtures. Não bombou? Deixa eu ver. Vou arrastar ele aqui para dentro. Talvez bombe. Fixtures. Aí, legal. Posso fechar esse cara. Vou ampliar. E agora eu vou fazer um teste aqui com outro arquivo. Vamos lá. Trabalhar com o arquivo GIF. File for test.gif. Salvei aqui. Ele provavelmente já executou, né? Então, cadê o Cypress? Aqui, vou dar um stop e vou executar de novo. Agora com um arquivo de GIF. Então, ele já anexou aqui também, file for test GIF. Bom, então ele funciona com múltiplos tipos de arquivo, mas Samuel, eu quero anexar mais de um arquivo nesse cara. Eu quero anexar tanto o meu file for test GIF quanto o meu
JPG e o meu PNG. Eu quero anexar 3 imagens em formatos diferentes para o nosso componente lá. Então, como a gente faz isso? Vou aqui vou dar uma quebra de linha aqui, vou colocar Picture File 1, 2, 3, depois a gente muda ali sem problemas. E aqui eu vou colocar JPG e aqui PNG. Beleza? Aí aqui no nosso attach file, o que a gente vai fazer? Eu vou também dar 2 quebras de linha, tirar o ponto e vírgula do final das 2 primeiras, né? E aqui nós vamos anexar os nossos arquivos, né? Fixture file 1, Fixture file 2 e o Fixture file 3. Salvei. Aí agora, vou vir aqui, ó, olha só o que aconteceu. Ele já pegou o input, anexou os 3 arquivos e aqui como que ele vai aparecer? Que ele vai ter um indicativo, né, que ele, isso da aplicação, claro, mas ele vai anexar os 3 arquivos que a gente quis aqui no nosso input de arquivos. Legal, né? Então, feito mais um exemplo, agora vamos avançar mais um pouquinho nessa estrutura. Lembra que eu tinha comentado, né, aqui nesse exemplo, nesse contexto aqui, a gente tem alguns arquivos que têm encodings, né, específicos. Lembra? Pois é, então eu separei aqui um arquivo especial, que é o XLS, que ele tem um encoding bem específico. Então vou deixar aqui só o Fixture File 1 e vou executar. O que vai acontecer? Ele vai funcionar, mas em alguns casos pode ser que ele se perca, né, para identificar qual que é o encoding desse arquivo, né? Nesses casos a gente pode, né, a gente tem a opção de passar qual que é o encoding que a gente está usando para esse arquivo. Como que a gente faz isso? Vou vir aqui, vou utilizar o comando attach file e aqui ao invés de deixar só o fixture, eu vou abrir aqui um objeto com opções. Aí aqui dentro eu vou passar file path. Olha só as opções que a gente tem, né? A gente vai passar o file path. Daí aqui eu vou passar o meu fixture file 1. E a outra opção vai ser o meu encoding, né? E aqui nesse caso eu vou passar o encoding UTF-8. UTF-8, sem o traço. O que basicamente a gente está dizendo, né? Que a gente está passando um arquivo e que esse arquivo tem um encoding específico, né? Isso é bem comum, né? Às vezes a gente tem alguns arquivos em formatos não, em extensões bizarras, assim, e que o encoding ele não é identificado facilmente, né? Então é importante a gente ter essa opção também de passar qual o encoding que está o nosso arquivo. Então eu vou salvar aqui. E olha só, ele vai anexar da mesma forma, só que dessa vez eu estou passando o encoding do nosso arquivo. Legal? Então, aqui agora, só para finalizar, eu vou fazer vou completar esse projeto aqui com o exemplo que a gente vai ter lá no GitHub, né, que é um exemplo com mais arquivos e com 3 testes, né? A gente tem um teste para mais de um arquivo por vez, um teste com arquivos e um teste com arquivos em formatos específicos. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma constante que antes do nosso contexto. Eu vou criar aqui uma const, eu vou chamar ela de arquivos e vou adicionar os nossos arquivos aqui, que vão ser um array file for test. Vou dar o nome para a primeira, né? E eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arquivos. Então eu vou 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. CSV, GIF, JPEG, JPG, JSON, PDF, PNG, TXT e XLS. Beleza, vou tirar esse cara aqui. Aqui ele não é um objeto, né? Ele é um array. Feito, corrigido. Vou colocar aqui. Opa, não é pra fechar aqui não, pô. Beleza, fechou. Aí aqui agora eu vou criar um exemplo só com um arquivo com encoding. Então vou dar aqui um arquivos com encoding igual e opa, fiz a mesma coisa de novo, né? Array, e aqui dentro eu vou ter um objeto que eu vou passar parecido com o que ele passa lá, né? Que é o file name. Vou dar aqui o file for test.xls e o encoding que vai ser o TF8. Beleza. Já tem aqui os nossos arquivos mapeados e um arquivo de exemplo ali passando o encoding. Agora eu vou usar esse cara aqui para eu não ter que escrever 9 testes, né? Eu vou usar aqui um recurso do JavaScript que é para iterar esse array aqui, né? De strings, né? De arquivos. E eu vou executar um teste para cada item desse array. Então, vamos lá. Aqui dentro do nosso context, vou aproveitar e já vou separar esse cara aqui num before each, que ele executa antes de cada teste. Before each. E aqui eu vou colocar aqui o nosso array, arquivos, for each. Aí para cada, ele é um array de arquivos, né? Então para cada arquivo eu quero que ele faça a execução deste teste aqui. Deve aceitar arquivos no formato XPTO, né? A gente vai mudar agora como que vai ficar. Então ele deve aceitar arquivos no formato. Daqui ele já tem um formato, né? Então esse formato aqui vai ser dinâmico. Como que eu posso pegar esse formato? Para não ficar... Para eu não ter que criar um objeto aqui e adicionando, sei lá, formato e tal. Formato e passando a extensão. A gente vai fazer isso de um jeito mais simples. Usando um split. Né? Isso aqui é coisa de JavaScript. Não faz muita diferença no teste. Mas é só um recurso a mais aí que a gente vai usar para ter um melhor reaproveitamento de código nesse nosso exemplo, tá? Então aqui eu vou usar o template string. Opa, não é aqui que eu vou usar, não. É no início e no fim, né? Aqui e aqui. Vão deixar de ser aspas simples para serem crases. Aqui eu vou colocar o sinal de cifrão, abre, fecha chaves. Aí do nosso arquivo, ele é uma string, então eu vou dar um split. Para ele quebrar, o split faz o quê? Ele pega um texto, né? Por exemplo, o nosso texto aqui, ó. Ele vai ter o nosso texto e eu vou pedir para ele splitar a partir de um ponto. Por exemplo, aqui eu vou dizer, quando tu achar um ponto, quebra o texto em duas partes. Então ele vai, opa, file, caractere, não sei o quê. Chegou num ponto, ele vai, pum, quebrou. Vai quebrar em duas partes, daí eu posso decidir, né? Vai criar um array com essa parte e essa parte eu posso decidir qual que eu quero usar. Beleza? É assim que funciona o split. Split. Então aqui a gente vai usar o split ponto e desse resultado, né, que ele vai dividir em dois, eu vou querer só a segunda parte, que é a que tem a extensão. Depois do ponto, ele tem a extensão. Beleza.
Daí aqui agora a gente não vai mais usar o fixture file fixo, né? Vai ser fixture file, nem preciso definir uma variável, né? Porque ele já vem aqui, o arquivo. Então eu vou passar direto aqui arquivo. E o file input element eu posso manter. Então eu vou tirar essas outras coisas aqui. File input element é o file input. That file, por enquanto a gente não está trabalhando com encoding, só com o arquivo mesmo, então posso tirar toda essa firula aqui e deixar só o nome do arquivo. Vou até tirar essa quebra de linha, que está bem de boa. E vou tirar o pause também. E tá feito a nossa primeira estrutura aí, usando, nem sei, eu acho que dá para chamar isso de Data Driving Testing, né? Não é uma estrutura tão complexa de Data Driving, que é testes, né? Criar testes baseados nos dados que a gente tem. Tem um template de teste que executa para múltiplos dados. Então, tá feito, eu vou salvar e vou conferir aqui como que ele fez. Olha só, que legal. Agora, com um teste só, a gente consegue executar múltiplas vezes, né? Se um dia a nossa aplicação agora tiver suporte a mais, sei lá quantos arquivos, a gente pode usar o mesmo template de teste, só mudando ali a extensão dos arquivos, a gente já vai ter isso. Ó. Isso é bem bacana, é uma baita estratégia, tá? Então, aqui, ó, pegar aqui o JSON, ó, anexou um JSON, pegar o JPEG, ele anexou um JPEG, e é isso aí. Agora vamos para o nosso próximo desafiozinho aqui, mini desafio, que é usando o nosso outro array de arquivos com encoding. Então vamos lá. Arquivos com encoding, a mesma coisa. For each, para cada arquivo, faça a execução do meu teste. Eu vou copiar esse cara aqui, para ser um pouquinho mais rápido. E aqui ele vai ser, deve aceitar arquivos no formato com encoding. Encoding. Aqui também, né, o arquivo agora ele não é um array de strings, tá? Ele é um array de objetos. E cada objeto tem o seu file name e o seu encoding. Então, vamos lá. Deve aceitar arquivos no formato arquivo.filename.split. Arquivo filename split. Aí a gente pega a primeira, mesma coisa. Com encoding, aí a gente vai colocar aqui. Mesma coisa, né? Arquivo.encoding. Para a gente saber qual que é o encoding que a gente está usando. Beleza? Daí aqui agora, dentro, a gente vai fazer o que a gente tinha feito antes. Vou tirar aqui. Abrir um objeto para passar opções. E aqui dentro a gente vai passar o file path, que vai ser o nosso arquivo.filename, e também o nosso encoding, que vai ser o nosso arquivo.encoding. Legal. É isso, né? Depois do primeiro até esse segundo foi relativamente simples. Eu vou dar um wait only aqui, só para executar só ele, né? Não quero que execute aqueles 9 que ele executou antes. Não, wait only, vamos ver. Olha só, que legal. Montou aqui o nosso título, deve aceitar arquivos do formato XLS com encoding UTF-8. Então ele deu um visit e adicionou o nosso arquivo aqui com encoding e já ajustou no mesmo padrão do outro, né? Se a gente colocar mais 50 arquivos aqui nesse nosso array, né? Que também não necessariamente precisa ficar aqui no corpo do teste, a gente pode buscar isso de algum lugar. Ele vai executar, vai montar o nosso teste e vai executar. Beleza? Então, mais uma parte feita. Agora, só para finalizar o nosso trabalho aqui e para deixar um projeto bem legal para a gente anexar no nosso GitHub, a gente vai fazer um último teste aqui, agora sem array mesmo, que é um teste que ele deve aceitar mais de um arquivo por vez. Esse aqui, vocês até já viram como é que faz, deve aceitar mais de um arquivo por vez, mas a gente vai criar ele aqui para ficar completinho aí o nosso projeto.
com os file input elements, sai get file input elements, e aí aqui eu vou dar uma quebra de linha e vou dar um attach file. Para eu não ter que iterar esse cara aqui e anexar os 9 arquivos, eu vou pegar direto o nosso array aqui de arquivos, e vou passar uma posição. Eu vou pegar o primeiro da lista, que é o CSV, e vou pegar o segundo e terceiro aqui. Então vai ser o array de arquivos na posição 0 e o array de arquivos na posição 1 e na posição 2. E é isso aí. Vou anexar 3 arquivos. E tá feito o carreto. Vou tirar aqui o item only. Vou colocar nesse cara agora. Vou salvar. E vamos ver a mágica acontecer. Tá feito. Já anexou aqui os nossos 3 arquivos. E agora, só para fechar, ver se a gente não quebrou nada aí enquanto a gente estava desenvolvendo, vamos salvar e vamos executar tudo de uma vez só. Olha só que legal. Ele executou os nossos 9, o nosso com encoding e o nosso com mais de um por vez. E o interessante é que isso tudo com um código bem otimizado, assim, né? Eu tentei deixar ele de um jeito um pouco simples. Claro, a gente usou alguns recursos de JavaScript, alguns recursos de Mocha que você pode abstrair, mas é legal que isso já deixa também um exemplo bem útil, assim, bem bacana para reaproveitar depois nos projetos aí. Beleza? Agora vamos lá para nossa listinha para ver se falta alguma coisa. Upload de arquivo simples, upload... Então eu vou adicionar aqui, ó, upload de arquivo simples, upload de arquivo simples com encoding e upload de múltiplos arquivos. Beleza? Então matamos aqui mais uma seção. Vai faltar agora só um breve disclaimer aqui, ó. Lembra que eu falei que alguns arquivos a gente precisa ter um cuidado maior com o encoding? Se você quiser saber qual arquivo que você precisa ter um cuidado maior, aqui a gente tem quais encodings são suportados pela lib, né? Esse aqui é o código da lib, Cypress File Upload. Quais encodings e quais extensões de arquivo, tá? Então, se o seu arquivo não estiver em uma dessas extensões, provavelmente você vai ter algum problema aí para usar essa lib. E se o seu arquivo também tem um encoding diferente desses aqui, provavelmente você vai ter algum probleminha aí quando estiver usando a lib, tá? Então, acho que é isso agora, a gente finalizou as extensões. Então eu deixo um convite, tá? Se você vier aqui na documentação, você vai ver que a gente não tem ainda uma documentação em português, né? A gente só tem documentação em inglês. E é bem importante que a gente contribua com esse projeto. Eu estou me organizando, né, para fazer isso, mas se você já tem experiência com esse tipo de trabalho, assim, uma boa experiência com inglês e tradução, assim, de documentações, acessa aqui o GitHub do projeto, faz um fork dele aqui e submete a sua documentação em português ali, porque isso vai ajudar muitas outras pessoas que querem trabalhar com o upload de arquivos, né? Mas que daqui a pouco não tem uma familiaridade tão grande com o inglês. Então, traduzir a documentação é bem interessante. Eu me cobro bastante por isso, mas se você tem essa habilidade aí também, fica um convite aí, vamos tocar isso junto. Se quiser me chamar pra gente fazer meio junto, eu vou curtir bastante. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu prometi que ele ia ser um vídeo um pouco mais curto, mas eu acho que acabou se estendendo um pouco. Mas o importante é que a gente consiga resolver os nossos probleminhas aí e os nossos desafios, né, como esse de trabalhar com upload de arquivos da melhor forma e de forma bem clara, né, do zero até chegar aí em N casos de aplicação dessa lib. Não esquece de deixar seu comentário, sua sugestão e até o próximo vídeo. Valeu!